Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Chavecast. Eu sou a Tarsis, idealizadora do livro Mulheres que Realizam, e hoje eu estou aqui com duas extraordinárias mulheres que realizam, coautoras da terceira edição já desse projeto. Seja muito bem-vinda, Elba. Grata, Tarsis, pelo convite e é uma honra estar aqui com você. Bom dia, Fran, seja muito Bom bem-vinda. dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar com mulheres maravilhosas. Maravilhosos. E aí, eu vou começar perguntando como é que tá a expectativa, porque hoje é o dia do lançamento do livro. Elba, como é que você tá hoje? Como é que acordou? Feliz, estou Feliz. feliz, como o próprio nome diz, mulheres que realizam, né, e eu estou me sentindo um processo de realização, assim, estou feliz por isso. E é um processo realmente, né, Elba? É um Sim, sim, processo. todo um preparo e eu estou me permitindo viver o processo, assim, curtindo cada fase, muito bom. Muito bom. E você, Fran, como é que Estou tá? um pouco ansiosa e Aham. também feliz, né, por estar aqui, por ter sido convidada para esse projeto e contar um pouquinho da minha história, que Contar um com pouco. certeza vai impactar algumas pessoas, né? Você sabe que durante os podcasts a gente falou bastante disso, sabe? Muitas mulheres falando, Uhum, mas que quando receberam o convite pensaram assim, mas será? 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 uhum, E sem dúvida, todas nós já passamos uhum. por desafios e coisas boas, bacanas que merecem ser compartilhadas, né, com Sim. outras mulheres e com outros homens também. Falamos aqui também durante o podcast, porque apesar da gente direcionar para as mulheres, são Uhum. vidas que se identificam com as nossas histórias, né? Elba, quem é a Elba além da profissão dela? Já sei que você é uma mulher que trabalha muito, estuda muito, mas além da sua profissão, quem é a Elba? A Elba é uma mulher doce Uhum. e dedicada, empenhada e realizadora. O que você vê dentro da tua jornada aí que você realizou que mais te impactou? Que mais me impactou, eu acho que toda a minha formação acadêmica Uhum, realmente me impactou, e é interessante, assim, que a gente eu pelo menos senti isso, que eu vim descobrindo quem é a Elba também, né, é uma construção. hum. Então essa Elba está em construção, o que eu posso dizer, o que eu consegui construir até aqui, né. E então a minha formação acadêmica vem me impactando, vem me dando bons frutos, e eu vejo que o casamento também é uma construção, também é uma conquista, isso também vem tendo bons impactos na minha vida. Que bacana. E você, Fran, quem é a Fran além da profissional que ela é? Eu sou mãe, mulher, amo conexões verdadeiras, amo minha família, amo a Deus e tô sempre em busca de aprendizado e de evolução, principalmente espiritual, né. Ah, é, Fran? O que que te motiva a buscar essa conexão espiritual? Deus, né, eu Deus, acho né? que a gente precisa ter Deus em tudo na nossa vida, né, então primeiro Deus, família e depois todo o resto, né, eu sempre Uhum. falo isso. Então, para Sim. mim, essa conexão é muito importante, né. Eu falei isso aqui em outros episódios. O Mulheres que Realizam, ele nasceu com um propósito bem empresarial, bem business mesmo. A Uhum, nossa proposta era conectar negócios. E no decorrer do tempo, conforme eu fui convivendo com as mulheres, eu fui entendendo a necessidade de falar com o CPF antes de falar com o CNPJ. Porque quando a Fran CPF se cura, quando a Fran se desenvolve, uhum, quando a Fran se conecta com Deus, se acalma, naturalmente o relacionamento com os filhos, com o marido, com o trabalho melhora. E eu fui sim. vendo isso no decorrer do primeiro, segunda, terceira edição e dos eventos que nós fomos fazendo. E recentemente nós fizemos o primeiro evento do Clube Uhum, Saber Mulher voltado para espiritualidade. E uhum. foi muito impactante, muito, muito impactante. E essa terceira edição, o meu capítulo é só sobre Deus, é só sobre Deus. E Só, né? mas o que eu quero dizer assim, foi uma cobrança. Os outros capítulos eu trouxe jornadas, desafios que eu Uhum, passei na minha vida, especialmente empresarial, e esse não. Esse eu falei de Deus, eu falei do quanto Deus primeiro me presenteou com esse movimento, do quanto Deus me cobrou para que eu falasse sobre ele, que eu uhum, manifestasse claramente que isso é um projeto cristão, né?
E Deus meio que me cobrou mesmo, sabe? Foi uma cobrança, enfim, uma experiência bem bacana que eu tive, diferente, que eu nunca tinha tido. E então eu vejo que esse terceiro livro, ele é o Mulheres que Realizam primeiro de dentro para fora. Primeiro de dentro. Primeiro a Elba, como mulher, como filha amada de Deus, como seja lá qual for a sua crença, a sua espiritualidade. Enfim, primeiro a Elba. E aí, a partir da Elba estar bem, da Fran estar bem, aí sim ela começa a realizar dentro dos negócios e dentro de todos os pilares da vida dela, né? Como é que é pra você isso, Elba? Essa conexão com você mesma, essa inspiração de você para depois você agir fora. Eu sinto exatamente isso que você falou, Uhum. Tarsis, que primeiro é dentro, primeiro acontece dentro, né. Até tem algo que eu venho aprendendo e venho buscando observar cada vez mais na minha vida, que, a nossa realidade, ela é uma desaceleração do nosso pensamento, do nosso interior, né. Então primeiro a gente transforma dentro, primeiro a gente sente dentro da gente, e o que acontece fora é uma consequência, é uma manifestação, né. Toda a minha as minhas realizações eu senti dessa forma. E com a presença da de Deus, assim, eu também sinto isso, né, até Uhum. mesmo para participar desse livro, estar aqui hoje participando, eu senti isso. Se for para ser, que se apresente as soluções, né. E veio se apresentando de uma forma tão encaixada, tão especial, que realmente é uma presença divina, assim. Legal. E para você, Fran, como é que você vê isso de se realizar primeiro Uhum. e depois viver, né, materializar? Então, para mim foi, na verdade, uma redescoberta, né, o Uhum. pós-maternidade. Eu sempre fui muito focada no profissional. Então, quando veio a maternidade, assim, foi uma nova Fran, né. Uhum. E realmente foi um processo dolorido, mas também foi incrível, porque, eu falo que a gente precisa passar por algumas dores para a gente evoluir e para a gente saber que a gente tem coragem de fazer coisas diferentes e coisas novas que se fosse lá atrás eu não teria, né. O próprio livro, talvez se fosse antes eu não teria tido a coragem de encarar esse projeto. Por quê, Fran? Ai, não sei. É, Eu acho que, às vezes a gente tem receio de mostrar nossa a história, vulnerabilidade. a vulnerabilidade É. e também de não achar que a nossa história é importante, que não vai impactar outras pessoas, que é pequena. E pode até ser pequena, né, perante outras histórias grandiosas, mas eu penso que mesmo sendo pequena pode impactar tanta gente, né. Uma pessoa pegar e ler e falar: "Nossa, para mim vai fazer diferença", né. E pode mudar a história, a vida de alguém. Então, realmente para mim foi maravilhoso esse convite e estou muito feliz. Eu falo no meu capítulo também do Antônio. O Antônio, ele é um fã do Mulheres que Realizam. Só para ilustrar essa questão que você está Uhum, falando, sabe? aham. E aí um dia ele me contou brevemente a história dele. O que que ele fazia? Ele pegava, ele abria, ele tirava foto de trechos, aí ele marcava Mulheres que Realizam e a coautora, sabe? Incrível isso. E aí ele contou, ele perdeu a esposa na pandemia, a esposa era o tudo na vida dele, fazia Uhum, tudo, de repente ele teve que cuidar de coisas que antes ele não cuidava e tudo mais. Então é isso, é se inspirar nas vidas, nas uhum. superações, nas conquistas também e tudo mais. É engraçado, o podcast tá muito legal, porque a gente vem de histórias muito diferentes e de lugares muito diferentes, né. Então, Elba, conta pra gente como é que foi, desde você receber o convite até você topar o convite e o processo de escrita. Como é que foi pra você sentar e escrever o que você queria escrever e tá aqui hoje em São Paulo? Para mim foi um desafio, o processo de escrita, no Uhum. sentido de que eu estava numa transição, numa mudança de estado, de trabalho, e nessa transição eu tive que escrever. Então isso também eu achei bem, dar esse destaque que ficou registrado no livro, né, que eu Uhum. estava em processo de transição de carreira. E é importante falar que não é uma simples transição, gente, ela mudou de uma ponta Da para água outra do para o De uma país. ponta vinho. a Conta outra. direito essa história, Elba, o pessoal vai achar que você andou 200 quilômetros. Não foi 200 quilômetros, foi multiplicado por 100 É. quase. Não, por 10 eu acho. Eh, então, até o menos de um ano, eu estava residindo aqui em São Paulo, e eu fui, chamada para trabalhar em
Roraima, e eu fiz uma mudança de São Paulo para Boa Vista, Roraima. E após 9 meses morando no estado de Roraima, eu recebi uma outra proposta que eu vi que está mais alinhado com a meu projeto de vida, com a minha vocação, com a minha realização profissional, e eu mudei de Boa Vista para Recife, como diz, para Recife. Recife, Pernambuco. Tô aprendendo ainda. Logo, logo você já tá falando igual eles. Vice. Então pronto. Uma mudança bem grande que demandou coragem. Demandou coragem e demandou coração. Demandou coração e tudo isso no processo de escrita também. Me emocionou no processo de escrever o capítulo. Alguns momentos eu travei assim a garganta de me emocionar comigo mesmo. E esse processo é interessante porque também vem a nossa força, né? É da gente sentir, como se não fosse a gente que viveu, depois que passou algumas turbulências, e a gente, o mar se acalma, a gente assenta as emoções e a gente toma posse, né? A gente se apropria de quem a gente é e tem mais força para realizar mais coisas. É bem bonito isso. Em vários momentos da minha vida, eu olhava para trás e, assim, enquanto eu estava vivendo o desafio, parecia o fim do mundo, né? Parecia que nunca ia acabar e como parecia desafiador, como era doloroso e tal. E aí, depois que passa, igual você falou, quando o mar se acalma, eu olhei para trás e falei, nossa, nem foi tanto. Nem foi tanto, porque eu acho que eu acredito que a cada desafio que a gente vive, a gente sai fortalecida, a gente traz aprendizados, a gente muda, às vezes um pequeno ajuste na vida que faz bastante diferença. Então eu acho que eu acredito que a gente tem que estar sempre nessa intenção de aprender, Uhum. seja lá Eu com o que acredito, assim, for. que não é porque não foi difícil, é porque você amadureceu, você Exatamente. ficou mais Viveu o sábio. processo. Então se você passar por isso de novo, tiver que passar por isso, vai ser diferente. O próprio livro, Fran, o próprio primeiro livro, livro. o segundo livro, o terceiro livro, né? A primeira vez que você faz um projeto, que você starta um projeto, meu Deus, é um Uhum. drama, né? É um dorama. E aí depois o Sim. segundo e o terceiro, e eu tava vindo pra cá, só trazendo isso, que interessante, as conversas são sempre incríveis. Nós vindo pra cá e eu recebi um áudio muito carinhoso da Lu, um beijo, minha amiga, que é coautora da primeira edição. E ela mandou um áudio muito carinhoso. Ó, a Lu mora na Bahia, em Luiz Eduardo. Nossa. Um áudio muito carinhoso, desejando um dia lindo, porque ela viveu isso que a gente tá vivendo, ela sabe, né, de tudo isso que a gente tá vivendo. Desejou um dia maravilhoso, palavras lindas e tal, e eu falei assim pra ela, ô Lu, que interessante o amadurecimento do projeto, o amadurecimento das mulheres, como é diferente as mulheres da primeira edição, da segunda edição, da terceira edição, agora esse projeto de podcast, então a gente vai lá para o lançamento muito mais conectadas, uma já ouviu a história da outra, uma já se conectou, já saímos para jantar, né? E como o projeto é a nossa vida, é isso que eu estava falando, né, Fran? Exatamente. E assim, você vai escrevendo, aí você pensa, caramba, eu passei por tudo isso. Meu Deus, que incrível, realmente sou Incrível. forte E foi justamente lendo um trabalho desse, de histórias de mulheres, eu me senti impactada. Uhum. Eu li e cada capítulo ou caía uma lágrima ou travava a garganta. Eu, meu Deus, né? Quantas superações, quantas mulheres fortes, assim. E a gente passa pela cabeça isso. Não, a minha história tá tranquila. É. Tem mulheres e pessoas que superam coisas ainda mais difíceis, né? Mas como ela disse, não quer dizer que nossa história não tenha valor e também não possa impactar, né? Outras pessoas. E Fran, para você, esse processo de receber o convite, aceitar o convite, escrever o seu capítulo, se identificar ali, tá aqui hoje em São Paulo. Nossa, primeiro foi uma surpresa o Uhum. convite, né, depois eu fiquei realmente muito feliz, assim, lisonjeada com o convite, né, de saber que eu poderia contar um pouco da minha história e que realmente ela pode impactar outras pessoas. Então, assim, esse processo de escrita, realmente foi isso que eu te falei, foi um processo de emoção, de ver que, nossa, eu passei por tudo isso, e isso me fortaleceu para fazer outras coisas, né, a maternidade que me impulsionou a empreender. É, Então né? então realmente, assim, são processos que a gente passa
que deixam a gente mais forte, mais madura, mais sábia, e que vê que a gente realmente precisa ter coragem para fazer as coisas, né? E eu penso que esse livro, ele realmente não vai impactar só mulheres. Vai impactar homens também, serve para os homens, para eles conhecerem um pouco o universo feminino. Tem muita gente falando do mundo, né, dos negócios ali, da sua vida profissional, também para entender, né, como a mulher pensa na gestão, nos negócios, porque a gente sabe que ainda existem essas diferenças, né, no mundo E sempre vão corporativo. existir, né, E Fran? sempre vão É. existir. Então, é legal o homem ler e conhecer, né, esse Acessar a universo mente feminina. acessar a mente feminina, né, tanto no mundo dos negócios, quanto na vida pessoal, espiritual. Eu acho que é realmente um livro que vai impactar todo mundo. E eu acredito que isso vai trazer até admiração dos homens para com essas mulheres, Sim. porque ler, né? Uma coisa é. Outra coisa é você ver ali nas palavras, né? Os desafios, a coragem, a ousadia que você teve de mudar de São Paulo para Roraima, de Roraima para Recife. Ousadia. Poxa vida! Entendeu? Sabe o que eu perguntei pra ela, Fran? Eu falei assim: você não tem cachorro, né? Não. Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça, coitadinho dos O meus cachorro. bichinhos. São Paulo, Roraima, Recife. Exatamente. Ai, cada um com a sua realidade, né? Olha aí. E a gente vai se adaptando e fluindo. E esse terceiro livro, diferente desses dois, é um livro para nossa leitora interagir com a gente, para nossa leitora. A capa do livro é uma mão escrevendo. É um livro para a pessoa falar: vou ler o Mulheres que Realizam. Vai pegar a caneta, vai pegar o lápis. O lápis talvez interessante, né? Porque ela apaga e reescreve, né? Faz sentido. Sim. E sentar lá na cadeira, no sofá, sei lá, dela, e começar a ler o livro e pensar com a gente. Nossa, a Elba falou isso. E como é que eu administro isso dentro da minha realidade, dentro da minha vida, sei lá, história, né? Como é que foi pra você, Elba, fazer o seu leitor pensar com você? Para mim, eu busquei conectar com o próprio capítulo, né? Isso. Posso falar? Posso Sim, pode. De leve, hein? De De leve. leve. Então, o nome do meu capítulo é Caminhos do Coração. E como que foi a minha trajetória para alcançar realizações que anteriormente eu achava impossível. Eu achava muito difícil, muito distante. E eu consegui. Então, eu convido o leitor a fazer isso também, né? O que tá achando que tá muito difícil, mas que é possível. É possível, né? A gente falou em vários momentos aqui, como a Fran trouxe, né? Nossa, nem eu acredito que eu fiz isso. E é possível, né? É possível, tudo é possível. No meu caso, assim, como eu falei muito da minha vida profissional, da maternidade, né, essa virada de chave da maternidade, e que as mulheres passam por esse processo de: "E agora? Eu sou só mãe? Eu sou profissional? E a mulher?", sabe? A gente se perde muito nesses primeiros anos de vida dos filhos. Então, assim, eu coloquei isso também, de a gente não pode se colocar em gavetas. A gente é uma coisa só, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é profissional, e a gente pode ser tudo ao mesmo tempo, e a gente não vai acertar sempre, a gente vai errar em alguma das áreas, e tá tudo bem, né? Se perdoar, né, Se Fran? perdoar, se permitir. Então, é essa conexão que eu tentei fazer com as leitoras e leitores, né? Sim. É um constante aprimoramento, É um né? aprimoramento. Em outras oportunidades também, nós falamos sobre essa questão da cobrança, do fardo, porque umas carregam com mais leveza e faz a mesma coisa que a outra faz. É empresária, é mãe, é mulher, é toda essa jornada. Como é que foi pra você, Fran? Eu vejo você bem séria, bem concentrada, bem incrível. Tô adorando as suas redes sociais, você tá mudando muito. Mudando. Nós nos conectamos agora há pouco. Gente, eu vou contar a história. A Fran, a gente se reencontrou agora num encontro de faculdade, né? De 20 anos atrás. Nos reencontramos e aí nos conectamos de novo. Aí fiz o convite para ela e ela topou estar nesse projeto. Mas em que momento da tua vida, Fran, você percebeu que você precisava equilibrar os pratos? Opa, eu não sou só essa caixinha. Eu sou sistêmica, integral. Mãe, empresária, e tudo mais. E mulher, e cuidar de mim, e cuidar de toda a família também. Que momento que você percebeu isso? Que tinha que ser tudo integral, né, sistêmico? E como é que você lidou com isso? Você sempre foi assim ou não? Não.
eu sempre fui muito intensa no que eu fazia, assim, no que eu faço, né. E como eu te disse, a minha vida sempre foi muito focada para o profissional. Uhum. E aí, de repente, veio a gestação, que não foi algo programado, né. Hum. Então, que impactou, lógico, de forma positiva, mas eu tive uma gravidez de risco que foi difícil, e essa virada de chave foi muito recente, minha filha tem 5 anos. Então eu Uhum. posso dizer que de 2 anos para cá que eu consegui entender que não, a Fran pode ser empresária, a Fran pode ser mulher e a Fran pode ser mãe, tudo ao mesmo tempo, eu não preciso deixar de lado nada, né, e eu posso errar, eu vou errar, vou acertar, não vou ser a mãe perfeita, não vou ser a empresária perfeita e não vou ser a mulher perfeita, e tá tudo bem, né. Uhum. Então esse processo ele é muito recente mesmo, né, essas mudanças. E eu tô amando tudo isso. Lógico, tudo isso com aquilo que eu te falei, com a evolução espiritual, tudo isso com Deus, com esse processo de estar muito perto da minha religião, do que eu acredito, e todo esse conjunto é o que tem me fortalecido para fazer toda essa mudança. Que legal, que legal. Ué, e você? Eu já sei que você não tem desafio para mudança, né? Porque se tivesse, não tinha feito tantas. Mas como é que é para você na prática, no dia a dia? Eu tenho certeza que e as culturas também, né, Elba? Não é só uma questão de fechar a mala e ir para lá, fechar a mala e ir para lá. A cultura, a adaptação, né, ao local é tudo muito diferente. Como é que você equilibra esses pratos aí na tua vida? É é boa essa sua pergunta, Tarsis, porque quando eu descrevo no livro, assim, que eu nasci no Mato Grosso, que eu me mudei para o Paraná, em Curitiba, que eu me mudei para o Rio de Janeiro, que eu me mudei para o Espírito Santo, que eu me mudei para Socorro, São Paulo, que eu me mudei para Boa socorro. Vista e que eu mudei para Recife, a pessoa vai Já entender deu uma página do livro. Já deu a página. Já a conheceu o pessoa vai Brasil todo. entender que ela gosta. Não. Pra mim, é desafiador realmente, porque nosso objetivo, nossa meta é ter o nosso lugar. É construir nosso lar, nossa casa, ter nosso quintal para ter nosso cachorro. Uhum, A gente quer chegar nesse momento, né? uhum. Mas o que que eu fiz na minha vida? Eu tinha um objetivo. Então, para alcançar esse objetivo, eu preciso mudar de cidade? Então eu me mudo. É Uau! isso. Focadíssima. E corajosa, né? Focada, corajosa, ousada. Mulher que realiza, né? E Mulher que nisso, realiza. eu acho que tem uma metáfora que é interessante. Eu me sinto camaleoa hoje, nesse processo de adaptação, né. Para Uhum. mim, adaptar ao frio curitibano foi, assim, o mais desafiador. Agora que a gente já tá em terras mais quentes, Bem quentes. a gente tá mais fácil adaptar já. Uhum. Mas como é que é pra você, assim, você mudou recentemente, faz o quê? 30 dias, né? 40, 40 praticamente. dias. E aí você chega, conhece a vizinhança, conhece o trabalho novo, tudo Trabalho novo, novo, né? tudo Tudo novo. novo. Nova cidade, novo trabalho, né, novos colegas, Colegas. novos afazeres, nova casa, Ah, é. moradia, móveis. Então, assim, requer um desapego, Requer um requer um desapego. adorei, é Você verdade. tem filhos? Ainda não tenho Ah, não, filhos, ainda mas não. também a gente está nesse processo de De Uhum. construção, né. construção. E eu me identifico com você quando você fala de conciliar tudo isso, e eu acho que Uhum. nessa busca de querer conciliar, eu tô Você tá postergando, porque postergando. é como se eu quisesse ter a vida mais organizada, mas tá chegando no momento, assim, que não vou poder esperar muito, né. A gente tá nos nossos objetivos. Tá nos E aí eu planos. testemunho, né, que eu também foquei a vida toda no profissional. E absolutamente esqueci a minha vida de relacionamentos. Uhum. E eu esqueci de tal forma que quando eu me dei conta, eu olhei pra trás e falei: "Senhor", isso também é um processo recente de uns 2 anos pra cá. Eu foquei também, mas assim, foi até inconsciente, não foi uma Sim. coisa muito que não, eu quero focar no profissional e aí ali eu vou fazer isso, não, só mandei bala e acelerei. E eu falo que o meu desacelerar veio há uns 2 anos, até quer dizer, mais ou menos ainda, tá? Há uns 2 meu desacelerar mesmo veio agora na minha cirurgia, que vai eu falo que Para. foi um tipo assim, eu estava 200 Que por te hora. forçou a parar, né, dar Não uma foi nem desacelerada. voluntário, É. foi Deus que puxou o freio de mão a 200 por hora. Eu falei: "Tá bom, entendi". Uhum. E aí quando eu olhei pra trás, falei:
e agora? O que eu faço agora? Eu nem sei o que eu faço. Eu falei, onde que é que arruma namorado? Onde que compra? Que prateleira que eu vou pra pegar? Eu já nem sabia mais como é que era essa vida. Até porque hoje em dia os relacionamentos estão totalmente diferentes, né? Então, Bem diferentes. pra gente, a gente tem mais dificuldade Né, de Fran? encontrar alguém E a exigência compatível, é verdade. compatível Eu acho, com eu a acho isso até gente. saudável. Eu acho acho que isso é até legal. bom também. Mas, enfim, dificulta o processo. Dificulta o processo. E aí, do jeito que eu fiz, né, com a minha área afetiva, outras pessoas fizeram com a área profissional, outras pessoas priorizaram a maternidade. Né? Então, eu acho que é fazer essa escolha e caminhar a partir daí de uma maneira calma, tranquila. E que realmente não foi tudo do jeito que eu planejei, tudo do jeito que você. Acho que nenhuma das três aqui, né? Mas tá tudo bem. Hoje a gente tem essa. Eu dou graças a Deus dessa questão, sabe, da espiritualidade, porque coloca a gente num centro que eu nunca tive também. Eu nunca estive, assim, numa paz, numa serenidade, numa autoconfiança também, na maioria, né, dos pilares da minha vida, que facilita também o processo, né, Elba? Exatamente. E eu também me identifico com isso que vocês estão falando. E eu busquei ver pelo lado positivo, já que o matrimônio é algo também recente na minha vida. Nós estamos casados há 2 anos apenas. E eu busquei desfrutar do momento que eu ainda estava solteira para me realizar. Então, assim, conseguir realizar coisas que estar solteira facilitou. Mas de antemão eu já sabia, vai ter que ser uma pessoa corajosa e disposta. Então, quando a gente começou a namorar, ele já falou: eu vou com você para onde você for. Eu, fechou. Ai, que Combinado. lindo! Aí, um paulistano, bora pra Roraima? Bora! Que legal. Então, assim, é uma pessoa que tá entregue também, parceiro, né? E a presença de Deus, assim. Então, pra gente encontrar, hoje eu vejo, assim, é conexão com Deus e com o nosso coração, assim, para as coisas se alinharem. É isso que você falou, é verdade, né? Tem fases e tem coisas que é legal você aproveitar em determinada fase e você vai aproveitar outras coisas em outras fases, né? E realmente, você precisava de um marido corajoso igual você. Que topasse nesse desafio de passear aí pelo país e tudo mais, né? Muito legal. E quando a gente está vivendo, a gente não percebe. Então, esse momento de assentar a nossa história num capítulo de livro é que a gente mesmo para refletir como as coisas aconteceram e uau! Eu senti assim, essa história não é só minha. É como se a força, a inspiração não fosse só minha. Eu estivesse recebendo. É bem gostoso sentir isso. E sentir o quanto que nós somos apoiadas, né, sem perceber. Eu olho pro meu passado, até super recente, assim, sabe? Coisas que aconteceram antes da cirurgia, que me prepararam. Falo, gente, eu nunca fiz isso. E ali, 4 meses antes, eu comecei, mudei minha rotina e tal. E quando aconteceu a cirurgia, que foi da noite pro dia, que eu precisei, amanhã, gente, eu não venho trabalhar, vocês têm que dar conta de tudo. Tava tudo organizado e preparado. Então, é tão bom sentir esse cuidado de Deus, né, na nossa vida. E assim, né, como tudo é propósito, né? Pelo menos assim, com as mulheres que eu conversei, como as nossas histórias têm sinergia, conexões. Então, assim, é um negócio incrível, né? Pessoas que você nem Aguarde imaginaria que você iria conhecer, quando né? você vê os podcasts. Ansiosa. É incrível, Gente, né? Eu vou maratonar. As coincidências, assim, vou dar só um exemplo. A Léo falou muito da mãe dela. A Léo ela é coautora duplamente, né? Ela foi coautora da segunda e agora é coautora da terceira edição. E ela fala muito da mãe dela. E eu nunca nem perguntei o nome da mãe dela. O nome da mãe dela é Elza e ela gravou com a Elza. Olha, Só que uma, tá? Tem mais um monte. Então, assim, como... E depois vira best friend, tá? Já falei, vou falar de novo, porque é incrível. Depois, não, eu quero foto com você, vem aqui, vem tirar foto comigo. Porque cria aqui uma sinergia, né? Isso é muito legal, isso é muito bom. Cria um laço, né? Ô, Fran, dentro do mundo empresarial, agora vamos trazer um pouquinho pros nossos negócios e tudo mais. Como é que você enfrenta aí o desafio do dia a dia de
mulher, mãe e tudo mais, pro Uhum. profissional. Você também é contadora, assim como Uhum. eu. A gente vive, eu acredito que hoje tem mudado bastante, mas nós ainda vivemos num mundo que o masculino ainda impera um pouco. Como é que é pra você lidar com tudo isso? Hoje eu encaro com mais leveza. Uhum. Mas assim, nesses 20 anos de profissão, eu basicamente trabalhei com homens, líderes homens. Que coisa, né? Então, para mim, assim, obviamente foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque eu também entrei no universo masculino, a gente acaba tendo que entrar, né. Uhum. Por um lado, é ruim também, porque a gente acaba ficando com uma mente mais masculina, e aí isso envolve a questão do relacionamento, os relacionamentos pessoais, né. Mas hoje eu encaro com mais leveza, acho que por toda essa experiência que eu tive com líderes homens, de encarar muitas vezes preconceito, cantadinhas, aquelas coisas que a gente Hum. passa no mundo corporativo e que você tem que ter uma jogada de cintura ali para falar: "Não, opa, o meu objetivo é aqui, então beleza, eu sei que eu tenho que encarar esses desafios e tá tudo bem". Então, hoje é mais tranquilo, assim, eu consigo, dominar bem esse processo. E realmente tem mudado bastante. Essa geração nova já encara com um pouco mais de leveza homem e mulher, líderes, né, tem muita a mulherada tá dominando, né, então eu percebo que é mais leve também. E especialmente cargos de liderança, né, como Uhum, falta mulheres. E assim, ó, aí tem vários motivos, né, porque, enfim, tem muitas coisas que podem ser colocadas, a uhum, coragem e a ousadia também, a mulher querer ou não querer, porque a maternidade pesa um pouco mais pro lado da mulher pesa. sempre, né, então ela vai ter que aceitar a liderança e a maternidade. E a questão da feminilidade que você trouxe, muito legal isso, Fran. Eu percebo isso especialmente no jurídico. Meu Deus! Na contabilidade também, mas o jurídico é muito mais forte, sabe. Como Uhum, que as mulheres, assim, tomam posse mesmo, parece que do masculino para ser aceita, uhum. para se posicionar, e é tão lindo, né, quando a mulher permanece. É um desafio, tá, é um Eu acho que, desafio. assim, até como sugestão, né, que para quem está começando, as mulheres que estão começando no mundo corporativo, é assim, sem militância, sem foca no seu objetivo, onde você quer chegar, e ali você desafios você vai passar. Eu falo que a gente não pode desistir, né, que o contrário de sucesso não é fracasso, fracasso a gente vai ter vários durante a vida, pessoal, profissional. O contrário do sucesso é desistência. Se você desiste, você não vai ter sucesso. Então, assim, foca no seu objetivo, sem militar, sem. E encara. Encara de frente que dá certo. Dá certo, né, Por isso Fran? que tem poucas mulheres em cargos de liderança, porque não conseguem diferenciar, não conseguem separar, né? Esse processo de, olha, eu vou ter que encarar algumas coisas para chegar ali. E sem bater de frente, sem Assim querer se como os homens, né, masculinizar, sem querer se masculinizar. é, É o mantendo desafio. assim a sua personalidade e, e dá certo. E como é que é isso no mundo de concurseiros, Elba? Conta pra gente. Porque lá vocês fizeram um processo seletivo, vamos chamar assim, né? Vocês passaram ali por um teste, por uma prova, e os mais qualificados entraram, né? Mas dentro, mesmo assim, né? Os X ali primeiros entraram. E por meritocracia absoluta. Mas como é que é na prática? É exatamente isso que ela está compartilhando também. Então, quando eu ingressei no mestrado, eu era a única mulher da turma. Que área, Elba? Bioinformática. Bioinformática. E no outro trabalho que eu estava, eu presenciei a transição da gestão de um campus, e uma das coisas que eu ouvi e que me impactaram foi: "O diretor tem que ser um homem". Então, pensar isso, né, eu não preciso tomar partido, eu não preciso militar, mas
perceber, reconhecer e entender que é estrutural, é transgeracional. Então a gente não precisa bater de frente, porque essa transformação, ela está em construção. E talvez nós aqui não chegamos a vivenciar essa transformação social que está muito arraigado, né? Mas é impactante isso, assim, às vezes no dia a dia de trabalho, nós mulheres ainda, a gente parece que é testada. E assim, não precisar comprar briga, não Uhum. precisar se provar, né. Uhum. Então essa questão de ser um seletivo já auxilia nisso, né, não Uhum. preciso mais ficar provando. Já provei porque eu tô aqui, né? Exatamente, exatamente. Entendi. É. Eu vejo que de forma geral, especialmente aquelas que se propõem a escrever um livro, a compartilhar a Uhum. jornada, a história, já tem um pouco mais de força, né? Mas é legal a gente compartilhar que nem sempre foi assim, que eu Uhum. precisei sim, né, engolir uns, né, Muitos sapos. deixar ali passar pela garganta e focar no alvo, né, Fran? No Focar no alvo, alvo, né? focar no Legal. objetivo. Engole, entra por aqui, sai por aqui. Algumas coisas eu acho que você tem que ter uma posição mais firme, Uhum, sim, Uhum. mas tem que saber equilibrar. Equilibrar. E equilibrar. focar no que você quer. Ah, aqui não tá rolando? Parte pra próxima. Ué, Entendeu? eu acho que em todas as áreas, né, em todas as Uhum, áreas profissionais, existem um leque. Um leque. Hoje em uhum, dia a gente vê, a gente tava ali fora, né, Elba, falando assim, gente, como que. Vini, a gente tá falando de você, Vini. Como que as profissões se criam, né? uhum. Story maker. Antes era vídeo. Não, agora é story maker, não é mais video maker. É stories em tempo real e tal, tal, tal. Porque. E como que. Você vê, de uma pessoa que fazia filmagens. Aí tem um story. E é assim em todas, na minha natura, em todas as. Uhum. Então a gente. É isso mesmo, às vezes fica batendo ali a cabeça num negócio. Fica ali É uma militando e tentando. sabedoria, né? Tem que ter É uma sabedoria. sabedoria, né, Fran? Você Sim. entender que muitas vezes a pedra tá aqui, desvia da pedra. Exatamente. Exatamente. E Pega outro caminho. Esse eu caminho tá sinto difícil? isso Pega outro também. caminho, É, né? da gente buscar o fluir da vida, Ai, que né, e lindo! não ficar nadando contra a correnteza. Uhum. Quantas outras coisas eu tentei realizar na minha vida e não fluiu. Então, para mim, aquilo foi um sinal de Deus na minha vida, não é por aqui, Vou anotar. né. Olha Aí, de que lindo. repente, aquela outra porta que a princípio a gente nem estava dando tanta bola, nem tanto valor, a gente bate e flui. Olha, Deus abrindo os caminhos pra gente, né. Então a minha realização acadêmica, a minha caminhada, a minha formação, eu senti assim, fluiu. Não quer dizer que eu me soltei na correnteza e deixei a correnteza me levar. Deu um trabalho, requereu dedicação, requereu um esforço, né. Mas eu plantava e colhia, eu vi as coisas sendo realizadas. Então é uma chave, não ficar batendo em Uhum. ponta de faca, não ficar nadando contra a correnteza, deixa fluir. Em outros momentos aqui do podcast, a gente falou muito sobre a mente. Falei com várias coautoras aqui sobre a mente. O quão importante é nós trabalharmos, desenvolvermos intencionalmente a minha mente. E aí eu associei isso a um estudo bíblico que eu fiz essa semana, bíblico. Raramente eu vi estudos bíblicos que falassem sobre isso. Gente, cuida da tua cabeça, cuida dos teus pensamentos, cuida das músicas que você ouve, cuida dos livros que você lê, cuida dos programas de TV que você assiste. Porque se você vê violência o dia inteiro, violência o dia inteiro, violência o dia inteiro, Uhum. você não sai na rua. Então, e aí nesse estudo bíblico, ele falava assim, tem coisas que é você que implanta na tua mente e que, me desculpe, mas vai caber a você agora desimplantar da tua Uhum. mente, né? E quão rico é a gente se alimentar de gratidão, de amor, de positividade, de coragem, de ousadia, de Uhum. foco naquilo, né, mirar Uhum. o destino que você quer. Como é que é para vocês essa questão de trabalhar a mente? Vocês fazem isso de uma maneira intencional? Vocês às vezes dá uma chacoalhada e daqui a pouco volta? Como é que é, Elba, para você trabalhar tudo que vem na tua mente o tempo todo? É um trabalho. Mas, por exemplo, quando eu precisei me mudar para o Rio de Janeiro, uau! Para o Rio de Janeiro, gente, como manter o equilíbrio, não ter medo, porque quando a gente vai ver as notícias, né, não é um lugar para amadores, como os próprios cariocas dizem, né. Então blindar o pensamento de: "Olha, apesar de todo aquele cenário, eu posso ir
me capacitar mais, estudar, me qualificar mais. E isso acontece, como que o externo, ele é uma extensão do nosso pensamento. Nunca aconteceu nada demais comigo, Olha graças a só, que Deus. legal. Eu me senti, assim, guarnecida. Consigo viver bem lá, né? Sim, Independente de exatamente. tudo que fala. Bem como outras cidades, mas acho que o Rio de Janeiro é bem coringa, assim, é bem simbólico, né, nesse sentido. E pra você, Fran, blindar a mente, como é que é isso pra você? É um processo, né? Eu tento ser intencional, mas assim, todas as vezes que eu senti que eu não estava conseguindo sozinha, eu procurei ajuda. Ótimo. E eu acho isso muito importante. Você também se conhecer a ponto de saber que você precisa de ajuda, né? Todas as vezes que eu senti que, olha, não tá dando mais, eu sozinha eu não consigo, eu vou buscar ajuda. Eu fui buscar. Então, é esse processo. Eu tento ser intencional, tento manter ali o equilíbrio, principalmente com o espiritual, né, que ajuda muito, mas sempre que eu penso que sozinha eu não vou conseguir, eu busco ajuda. E hoje em dia a gente tem tantos recursos, né, Fran? Muitos. Eu falo, Deus foi generoso. Antigamente era Uhum. psicólogo e acabou. Hoje em dia tem infinitas terapias, infinitas coisas, até medicamentos para né, Sim. quem quer e prefere. E tantas oportunidades, e é coach, é não sei o quê, é cursos, treinamentos, esse que você foi fazer ontem, um Sim. dia que te dá um up diferente, né? Então eu acho que é entender onde você se encaixa, né, Fran? Exatamente. Terapia, já fiz hipnoterapia que eu amei, acho incrível, quem puder e tiver oportunidade. No mundo dos negócios, a gente vai buscar conexões que nos ajudem a crescer, né? Ter uma mente diferente, uma visão diferente. Então, é esse processo de sempre estar ali, opa, já cheguei no meu limite, agora eu preciso de pessoas que vão me ajudar a subir de nível, né? Seja no pessoal, no profissional. O tal do networking, olha, ele mas virou a chave da minha vida. Transformou. O dia que eu me abri, o dia que eu entendi, não dá mais sozinha, eu preciso de ajuda em todas as áreas, não, eu nem tô falando da vida pessoal mais, né? Eu preciso de conexões. Meu Deus. Dizer que o contato certo vale mais que dinheiro. E eu vivi isso na prática. O contato certo realmente vale mais do que dinheiro. Te coloca em mesas onde dificilmente você sozinha chegaria, te Sim. coloca em lugares, te traz oportunidades, né, que dificilmente te trariam. Então, assim, fez muita diferença. E aí, nesse network, você acaba se conectando pessoalmente com as pessoas, que somos humanos, né? A gente acaba se conectando pessoalmente e parece que a mente expande, assim. A gente vê um mundo, a gente vê oportunidades, descobre coisas que a gente nem descobria, nem sabia que existia antes, né? Então, Exatamente. realmente, essa coragem de pedir ajuda em todas as áreas da vida, eu acho que traz muito benefício. Eu vivi muito isso, Fran, de me colocar assim ali, né? E falar, me expor realmente, é se expor, mas você vê que tem muita gente querendo te dar a mão para te apoiar. Sim, e assim, não é um processo fácil, porque tem pessoas que têm mais facilidade nesse mundo do network, né, que é mais comunicativo, que é mais aberto. Para mim, já é um processo que foi difícil, porque eu sempre fui mais séria, mais retraída, mais na minha. Então, realmente, também é um processo de você ali se ajudar. Olha, não, eu tenho que ir ali para frente, tenho que fazer essa coisa acontecer. E as conexões acontecem, as parcerias acontecem com pessoas que você se conecta também no pessoal, né. Você faz o Sim. networking profissional, mas no fim a sua parceria ela vai se dar muito pelo pessoal, né. Pela ligação que você tem com a pessoa ali no pessoal, como que ela é com a família, religião, na vida dela. Valores, né? Valores, Valores valores. que parece que colam, né? A própria chave Exatamente. mestra, você sabe que contando rapidamente, lá atrás, em 2022, quando eu decidi fazer o primeiro livro, eu procurei várias editoras e deu um clique com a chave mestra, sabe? Deu um clique, gostei, me conectei muito. E aí, quando a gente foi aprofundando os relacionamentos, eu fui entender que a gente tinha os mesmos valores. Aí eu fui entender, eu falei, nossa, o linguajar deles é muito parecido com o meu. Os cursos que o pessoal da Chave Mestre faz
para se desenvolver, para se aperfeiçoar, foram nos mesmos lugares onde eu fui. Falamos bastante ontem no jantar, né? Então, assim, a formação deles é a mesma que a minha. Então, a gente parece que tem um imã mesmo que chama, né, para perto, né? Muito legal. Elba, se você pudesse resumir a sua participação no livro em uma palavra, qual seria e por quê? Coração. E por que coração? Por Mulheres que Realizam 3. Foi o instrumento que eu utilizei para hoje eu me sentir que eu estou no processo de realização enquanto pessoa. Eu sempre busquei ouvir minha intuição, meu coração, sentir Deus falando dentro de mim. Então, coração é uma chave. E algo que eu gostei do que ela falou, de pedir ajuda, né? Não deu para colocar no livro tudo isso. E por isso eu digo que é como se a história não fosse só minha. Porque as pessoas que se apresentam, que colaboram com a nossa história, fazem com que a história seja colaborativa, né? Eu senti isso, assim. Que lindo, gente. E você, Fran, qual que é a palavra que você dá para a escrita do teu capítulo e por quê? Ai, não tem como ser diferente, né? Maternidade. Porque foi ela que me impulsionou a empreender, a fazer coisas diferentes, a ter coragem, a ser mais forte e a ser mãe, né? Porque a gente se torna mãe. Então, não tem como ser outra palavra. Que legal. É um impulsionamento mesmo, né? Impulsionamento. Tipo um trampolim. Muito bem, meninas. Estamos caminhando agora para o final do nosso podcast. E eu quero que vocês deixem agora uma chave final. Qual é a chave final, Elba, que você quer deixar para a leitora que vai ler o teu livro, para os telespectadores que vão te assistir pelo YouTube? O que você quer deixar de chave final para quem te assiste, para quem te ouve? De ouvir a voz do coração, de buscar nesse movimento que a gente se esforça na correria do dia a dia, encaixar algo que faz sentido dentro do coração, né? Sabe aquilo que o coração bate de uma maneira especial, que nos alegra profundamente? Busque isso. Coragem, né? Coragem de buscar isso, porque muitas vezes a comodidade também, porque é um desafio. A comodidade, não, mas eu já tô aqui, vou permanecer aqui. Não, tem que ir atrás, né, Elba? Romper isso. A gente tá procurando nossa zona de conforto. Dizem que o tempo cérebro, todo, diz que o tempo cérebro todo. sempre procura o conforto, né? Não é só você, eu. Diz que a gente tem que, né, fazer um esforcinho, né? Exato. Mas perante tantas mudanças, tantas transformações, em alguns momentos da vida a gente também pode se permitir, né? Sim. Opa, eu preciso me deleitar aqui diante de algumas coisas, até mesmo para recarregar as baterias e seguir. E eu vou dar o exemplo de hoje de manhã. Hoje de manhã eu e a Elba já fomos fazer atividade física, né, Elba? Desafio! Desafio pra mim, que já não faço há bastante tempo. E que sensação gostosa. A hora que acabou, eu falei, gente, eu tô muito bem. Que delícia, né? É isso, se desafiar um pouquinho, nem foi tanto, um pouquinho, que já trouxe, Que né? fica no E desconforto. que me fez querer fazer de novo amanhã e tudo mais, né? Exatamente. É isso aí. E você, Fran, qual é a chave final que você deixa pra quem te assiste, pra quem vai te ler no capítulo? De ter coragem de desbravar novos horizontes, não ter medo, se desafiar, sair da zona de conforto. Só assim pra gente realmente crescer, evoluir. Não tenha medo de fracassar, não tenha medo de errar. Todo mundo passa por esse processo o tempo todo. Então, é isso, coragem. O resto a vida vai te ensinando e vai te impulsionando. Teve outro episódio que eu disse o seguinte, é uma frase, não é minha, mas é uma frase que diz que não existe erro. Ou você acertou, ou você aprendeu. Ou você acertou. E é a coragem, né, de fazer diferente, entendendo que se não der certo, você vai aprender e você vai evoluir, você vai crescer, e você vai aprender, você vai evoluir, você vai crescer. E se nós olharmos a história, né, eu gosto de biografias, se nós formos ler as biografias dos fodásticos, assim, dos maiores empreendedores do mundo, não foi nem do Brasil, quebraram muito, erraram muito, falharam muito. Então, ousadia, coragem, sair da zona de conforto, fazer, realizar, né? E aquilo que a gente falou, não tá conseguindo sozinho, sozinha, peça ajuda, busque ajuda. Nós estamos em um mundo propício a pedir ajuda. Isso. As pessoas, elas estão
com vontade de ajudar. Elas estão com vontade de parceria em todas as áreas, especialmente no business, né? Os especialistas estão se destacando e aí um especialista passa para o outro. Então, eu vejo que a gente está num mundo muito favorável para pedir ajuda. Não tem por que não pedir ajuda, porque eles estão criando movimentos intencionais de ajuda. Exatamente. Né? Então, as mentorias, Isso. né? Então, Que os aquele desafio que a coaches, gente encontra, coaching. alguém já soube como vencer, né? Então, Isso aí. eu tenho certeza que ninguém vai estar vivendo algo inédito, né? Alguém já passou por isso, então é pedir ajuda. Meninas, muito obrigada pela nossa conversa. Uma Grata. alegria obrigada. conversar com vocês. Logo mais nosso lançamento. Muito bom, muito gostoso essa conexão, essa sinergia. Obrigada a você que nos acompanhou e até o nosso próximo episódio.